O Brasil está na lista da Organização Internacional do Trabalho, OIT, como suspeito por violar direitos trabalhistas ao aprovar alterações da lei com a reforma, que entrou em vigor em 2017. Outros 23 países também estão nessa lista e serão monitorados. A decisão foi tomada durante a última reunião da OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, que terminou na semana passada. Esta não é a primeira vez que o Brasil integra a lista por causa de denúncias de entidades sindicais que alegam que as mudanças na lei trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, violam a Convenção de número 98, a qual o Brasil faz parte desde 1952. A Convenção trata da aplicação dos direitos de organização e de negociação coletiva. Com a reforma trabalhista, foi reduzida a participação dos empregados em negociação coletiva e de acesso à justiça. Por isso, o comitê determinou que o Brasil deve discutir as mudanças com trabalhadores e patrões para analisar o impacto da reforma. Embora o grupo patronal e do governo aleguem que as mudanças não violam direitos dos trabalhadores, o comitê ainda determinou que o Brasil deve enviar relatórios para os peritos da OIT. E para falar sobre este assunto, quem está conosco aqui hoje no Jornal da Justiça é a Noêmia Porto, presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutora Noêmia, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Galton. Boa tarde. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente como está o Brasil no cenário internacional depois dessa conferência, qual o principal balanço da ANAMATRA? A ANAMATRA participou da conferência internacional e apresentou aos peritos uma nota técnica com dados estatísticos acerca da reforma trabalhista, isto é, sobre os impactos da reforma trabalhista no caso brasileiro. A situação do Brasil em âmbito internacional não é boa, porque essa é a terceira vez que nós figuramos numa lista da Organização Internacional do Trabalho pela possibilidade de violação de normas internacionais, notadamente quanto à autonomia negocial coletiva, isto é, o Brasil teve um déficit em negociação coletiva e o Brasil está estimulando contratos precários, o que faz com que os trabalhadores entrem no estado que a gente chama de dessindicalização. O que significa o Brasil continuar pela terceira vez nessa lista de poucos países, né? Nós continuaremos sendo monitorados pelos peritos internacionais e isso atinge, eu diria, a imagem externa do Brasil e das empresas brasileiras. Isso porque há países e empresas que consideram muito a sério a lista da OIT e se negam a negociar com países que produzem violando normas internacionais que representam o mínimo de dignidade para os trabalhadores. Doutora Noêmia, tivemos uma aprovação importante nessa conferência, que é a Convenção 190. O que significa isso? Qual o avanço que a gente pode ter com essa norma? Essa foi a boa notícia da conferência. Nós tivemos uma última aprovação de uma convenção em 2011, que era justamente a Convenção 189, para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas. A Convenção número 190, que foi aprovada agora, é a que tenta inibir violência no ambiente de trabalho, exatamente quanto aos aspectos de assédio moral e assédio sexual. Essa lista que o Brasil faz parte, quais são outros países, por exemplo, para a gente entender o nosso patamar? Outros países que figuraram conosco foram, por exemplo, Zimbábue, Cabo Verde, Arábia Saudita, Bolívia, para ficar entre alguns. E está igual a esses países, o que isso a gente pode entender? Que nós estamos num patamar de retrocesso quanto à proteção ao mínimo de dignidade para as pessoas que necessitam do trabalho para viver. Doutora Noêmia, a conferência ela apresenta os problemas, mas ela propõe soluções também para o Brasil, né? Quais, por exemplo? Verdade. Dois, basicamente. Os peritos internacionais indicaram que o governo brasileiro deve promover o diálogo tripartite entre trabalhadores, empregadores e o próprio governo para fazer uma análise com dados estatísticos sobre o impacto da reforma trabalhista nas relações de trabalho. Essa é a primeira providência que o Brasil tem que tomar. A segunda providência, durante o ciclo de análise dos peritos internacionais, o Brasil tem obrigação de enviar documentos que revelem esses impactos, porque a reforma prometeu mais emprego e mais desenvolvimento econômico. Até a presente data, nenhum dado estatístico confirma essa expectativa. Existe algum prazo para o Brasil entregar esses documentos para poder tentar regularizar ou pelo menos explicar
por que fez a reforma e por que imaginou que teria um resultado? Existe esse prazo, não? Sim, a partir de agosto de 2019, o Brasil já entra nesse ciclo de análise. Em novembro haverá uma importante reunião internacional e novo relatório vai ser divulgado em fevereiro de 2020. A continuar como está, nós podemos figurar novamente em 2020 nessa lista da Organização Internacional do Trabalho. O que a ANAMATRA espera é que esse novo ciclo seja visto como uma oportunidade para o Brasil corrigir o equívoco do passado. Doutora Noêmia, ampliando um pouquinho o assunto sobre essa questão da precariedade nas relações trabalhistas, a senhora atribui à conferência muito após a aprovação da reforma em 2017. Eu queria que a senhora avaliasse a situação que vimos numa reportagem há pouco, que revela o trabalho de muitos jovens que são contratados por aplicativos e fazem entregas de bicicleta ou de moto. No caso específico de bicicleta, o que é um risco, a senhora avalia como empreendedores ou como jovens que estão realmente submetidos a várias questões aí. De precarização, né? O Brasil entrou na lista em 2017, na longa lista, 2018 longa e curta lista, 2019 longa e curta lista. Nessas 3 hipóteses foram com referências a textos da reforma trabalhista. Um dos aspectos que o Brasil consta na lista é justamente por estimular o que a gente chama de contratos atípicos. Como nós vimos na reportagem, aquilo é um contrato atípico, porque o trabalhador não se insere em termos previdenciários, de assistência à saúde, de salário mínimo, férias e 13º, portanto o que a gente está vendo não é um microempreendedor, mas sim um trabalhador sem condições mínimas de continuar como está por uma longa duração no mercado de trabalho. Ok, uma pena, né? Doutora Noêmia Porto, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, presidente da ANAMATRA. Uma boa tarde para a senhora. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Obrigado, boa tarde.